No início do programa, o Giovanni César trouxe as informações sobre provas de que a China manipulou números sobre os casos. Aliás, a China que perseguiu os médicos, que foram os primeiros a denunciar a chegada de um novo coronavírus. A China que perseguiu jornalistas, youtubers, que também cobriam, a chegada dos primeiros pacientes aos hospitais. E agora, doutor Paulo, a gente comprova o que a gente vinha dizendo desde o início, né? É complicado confiar na China, né? Lamentavelmente, Lacombe, a gente já via indícios, não é, de que não havia transparência. Eu acho que o que predomina aí nessa história é isso. E não só na China, na própria Organização Mundial de Saúde. Que é quase que um quintal da China, vamos lá. Praticamente um quintal da China, né? Então, o que nós temos que ter nessa situação toda é informação de qualidade, checada, confiável e transparência. Então, já havia indícios disso e ainda há indícios de manipulação. Você olha, por exemplo, a curva dos casos da China, ela é uma curva estável, quer dizer, não morre mais ninguém mais contrai a doença, num país que é um dos países mais populosos do mundo. Isso é difícil, não é, da gente acreditar quando a gente vê que não é o comportamento que está seguindo, que estão seguindo os outros países. Agora, nesse episódio específico, é um trabalho investigativo da CNN bem feito, foi auditado aí por 6 especialistas distintos que não sabiam de onde eram os dados e todos os especialistas disseram que os dados são verossímeis. Então fica comprovado uma suspeita que a gente já tinha desde sempre. Sabe o que chama a atenção? Chama a atenção que aí você, por exemplo, hoje os jornais estampam uma notícia de que a ONU, que realmente todo mundo sabe pretende governar o mundo em algum momento, a ONU informando que em 2021 os efeitos da pandemia serão similares ou piores do que os da Segunda Guerra Mundial. Agora, cadê a sanção à China por conta disso? Isso a ONU não fala, né? Onde é que está? A China era o país mais preparado para atender em EPIs, equipamento de proteção individual, tinha estoque, respiradores, agora diz estar na largada ali com um pescoço à frente em relação à vacina. Cadê as sanções à ONU? Isso a China, isso a ONU não fala. Só um minuto, isso a ONU não fala. Vamos só fazer a diferenciação, a distinção, que esse trabalho, um trabalho bem feito, documentado, como o doutor Paulo Porto falou, de um repórter da CNN, mostra que os números foram minimizados, foram escondidos pela China, né? Então tinha um número, 2, 3 vezes maior de mortes ou de casos no começo da pandemia, janeiro, fevereiro, eram números muito maiores do que a China revelava, mas esse trabalho em nenhum momento mostra que o vírus, por exemplo, foi criado em laboratório, porque não, eu não circular... disse isso. Não, só estou fazendo essa distinção para ninguém fazer No momento algum eu disse que o vírus... Não, é só para as pessoas não fazerem a confusão. Deixa eu entrar, deixa eu pegar esse gancho da Amanda. Vai lá, Constantino. Isso é uma teoria conspiratória, é uma coisa diferente. Tem uma diferente. reportagem Diga, Constantino. O biólogo Eli Vieira, que é um estudioso sério desses assuntos, publicou um excelente texto, e eu só vi isso na Gazeta do Povo, né? Sobre uma pesquisa, um estudo de 2 cientistas mostrando a possibilidade e a suspeita do vírus ter sido, sim, saído de laboratório. Isso ainda não está enterrado, esse assunto. Não é uma tese conspiratória de lunáticos. É uma possibilidade, porque tem algumas suspeitas e alguns indícios que fica no ar ali uma dúvida em relação a como esse vírus teria desenvolvido certas características se não fosse uma intervenção humana. Agora, a postura da China desde o começo da OMS é criminosa. É criminosa. Eles fizeram a pandemia surgir de uma epidemia local em Wuhan. Isso é fato, né? E aí hoje nós temos o quê? Aquele tipo de elogio que envergonharia qualquer pessoa séria, a embaixada da China no Brasil, que é aquela mesma que intimida congressistas, que manda cartinha para falar que não pode reconhecer o governo eleito em Taiwan e por aí vai, elogiando a análise do biólogo Átila Yamarino sobre as ações do governo chinês. O Átila, que foi aquele que importou toda essa visão catastrófica que veio do Imperial College sem nenhuma base científica, achismo puro. Então, veja que as peças do quebra-cabeça começam a montar uma coisa que é mais fácil falar, teoria conspiratória, é mais fácil falar isso do que ver o que está acontecendo. Em relação à OMS, rapidamente, a OMS no início dizia que não havia transmissão de humano para humano.
A OMS não impediu os chineses de saírem da China e viajarem para outros países, não impediu estrangeiros de entrarem na China, disse que os assintomáticos, em algum momento, não transmitiam, recomendou não o uso de máscara, depois o uso de máscara. A OMS virou a Desorganização Mundial da Saúde. Olha, só para lembrar, tem muito bem documentado também no livro do Bob Woodward, né, chamado Rage, numa conversa gravada e depois divulgada com o presidente americano Donald Trump, em que ele relata que conversou com o presidente chinês Xi Jinping no começo da pandemia, uma conversa de fevereiro, e ele fala para o Bob Woodward que, de fato, é uma pandemia muito grave, é um vírus mortal, muito mais mortal que uma gripe comum, que uma gripe forte. Mas ele diz, ao mesmo tempo, para o público, para a população americana, que é uma gripe comum, que não tem gravidade. Então, quando a gente fala de presidentes ou dirigentes que dão informações conflitantes para a população, para o seu povo, o Trump também tem uma conta. Agora só Agora você dizer que até agosto morreriam 3 milhões de pessoas no Brasil e 1 milhão se não fizesse então, mas nada. calma lá. Diferentes. Mas a gente, passando a bola aqui para pessoas foram tiradas ao pânico, ao medo, à histeria por conta dessa previsão. Exatamente. Passando a palavra aqui, doutor Paulo Porto quer falar, mas para que fique claro, né? Quando a gente fala assim, governantes dando informações conflitantes, ou por aí vai. Bom, o Átila, 3 milhões de mortes e a Marino não deu... Mas você quer comparar o Trump com o fake Átila, news, só por para exemplo? entender? Não, de o Átila jeito se nenhum, baseou Amanda. num estudo do Imperial College, que você pode... Não, peraí, Não, ele esse foi mal estudo, feito, sobre esse mas estudo eu posso colocaria americano uns com o governo 18 chinês. asteriscos. Posso só interferir aqui? Enfim. Amanda, o governo americano tem transparência, tem democracia, tem liberdade de imprensa ampla, até mesmo para um livro de fofocas como o do Bob Woodward. Agora, a China é uma ditadura. A China é uma que persegue ditadura, médico jornalista, exatamente. Que manda matar, que some. A China é uma ditadura e quando eu falo de insanção, eu não estou dizendo que, como você disse agora há pouco, que o vírus foi criado em laboratório ou não. Rodrigo falou, é possível que isso se comprove um dia sim ou não. Eu não estou fazendo essa afirmação. O que eu estou dizendo é que a China merece sanção sim por ter omitido dados. Isso é crime. Não, você tem razão e o Constantino tem razão de fazer essa diferenciação também entre China e Estados Unidos e é muito grave o que a China fez. Vamos ouvir, doutor Paulo, vamos lá. Não há a menor possibilidade de se justificar um comportamento de um governo, ou seja, de um sistema, por uma pretensa atitude teoricamente responsável de um chefe de Estado. Até porque houve uma organização de um governo para ocultar dados. Isso é uma manobra que não dependeu de alguém falar alguma besteira. Isso é muito grave, doutor Paulo. Isso é gravíssimo, ainda mais grave. porque o principal momento de contenção de qualquer epidemia é no início. Porque a epidemia ela se alastra em progressão geométrica. Então você pegar, logo quando está na província de Wuhan e fechar a província, você teria um impacto global muito menor do que teve agora. Agora, o que fez o governo da China? Olha, aqui para dentro da China, vocês de Wuhan não podem viajar.